Quando eu tive a primeira reunião com a minha orientadora do mestrado, eu falei para ela que eu queria estudar refugiados e eu entrei em contato então com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, a Acnur em Porto Alegre. Nesse primeiro contato com refugiados haitianos, colombianos, eu vi que eles estavam ainda muito assim sensíveis e estavam com medo de falar e de se abrir. Então eu relatei isso para minha orientadora e minha orientadora falou para mim: Bruna, já que tu tem origem judaica, por que tu não entrevista refugiados da Segunda Guerra Mundial que sobreviveram ao nazismo e já emigraram para cá há décadas, né? E aí que eu entrei em contato, né, e resolvi então investigar essa população. Quando a gente fala sobre ser judeu ou ser judia, muitas pessoas partem do pressuposto que a gente está falando simplesmente dessa identidade religiosa, só que é algo muito mais amplo, né? Então hoje em dia se sabe que o judaísmo é muito mais uma etnia, muito mais uma cultura do que limitado pela questão religiosa. Ser judeu hoje em dia não está delimitado por uma origem nacional, tanto que hoje em dia a maioria dos judeus vivem na diáspora, justamente por serem vítimas de muitas perseguições na história da humanidade, né? A questão da identidade judaica, então ela está muito além da religiosidade, apesar de que muito permeada por ela, porque sempre que judeus se encontram ao redor do mundo tem uma questão assim de união. Negacionismo do Holocausto, infelizmente, ainda é um tema bastante presente, né? Recentemente, um dos maiores, né, proclamadores desse negacionismo foi até o presidente do Irã, que falava que o Holocausto não existiu, mas que a gente sabe que ao longo, né, do tempo teve várias pessoas que negaram. E a origem, na verdade, está no antissemitismo, que é justamente esses estereótipos negativos que se cria, né, em torno dos judeus, que tiveram origem lá no Egito Antigo, lá na Roma Antiga, né? Então, por exemplo, os egípcios antigos, como eles tinham vários deuses e os judeus acreditavam no único Deus, começaram a criar um mito de que judeus eram leprosos e outros mitos também, né, pejorativos em torno das pessoas judias. E na Roma Antiga também, né? E depois disso a gente sabe que não só o Holocausto, né, que foi um crime contra os judeus, talvez realmente o pior, porque mataram 6 milhões de judeus, mas antes disso a gente teve também os pogroms na Rússia, que são perseguições contra judeus que aconteceram lá na época de 1900, que saqueavam casas de judeus, negócios de judeus. Então, muitos judeus também nessa época chegaram a emigrar para o Brasil porque não tinham nada. E nessa época, lá perto de 1900, tinha o Barão Risch, que era um judeu europeu que ficou rico construindo estradas de ferro na Europa. E ele comprou algumas terras, inclusive no sul do Brasil, aqui perto de Erechim, em Santa Maria, com o objetivo de ajudar esses judeus a emigrarem e começarem a sua vida do zero. Então, a gente sabe que o antissemitismo ele começou há muito tempo atrás e ele ainda não acabou, porque infelizmente a gente ainda tem skinheads e muitas pessoas que pregam, né, esse ódio aos judeus, né? Eu diria que uma das principais diferenças das mulheres e dos homens que vivenciaram a experiência do Holocausto é que as mulheres, né, por sua condição de gênero, sofriam violência de gênero, ou seja, muitas mulheres no Holocausto foram estupradas, enquanto os homens não foram. Então, dá para se dizer que, sem dúvida, né, as experiências foram completamente diferentes de homens e mulheres, e que tinham mulheres judias que eram realmente obrigadas, né, a se prostituir dentro dos campos de concentração perante aos nazistas, né, a Gestapo, enfim. Então, realmente, na era Vargas, né, é muito claro, todos os historiadores vão falar que existia uma política anti-judaica, né, onde realmente não se queria que pessoas, né, até a lei, na verdade, ela falava que a União teria o direito de limitar a imigração de pessoas de determinadas etnias, né, por motivações sociais e econômicas, né. Então, muito claramente, os judeus estavam dentro dessa lista. O que aconteceu depois, então, da era Vargas é que teve muita pressão internacional
para o Brasil abrir as suas portas para receber judeus, né? Então, apesar de que a gente sabe que o antissemitismo está impregnado na cultura ainda de muitas pessoas, né? O Brasil realmente acabou cedendo a essa pressão, então começou a receber mais judeus depois da guerra. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente sempre tem que contextualizar de que cultura a gente está falando, né? Porque as expectativas de gênero podem variar de cultura para cultura. Então lá atrás era um pouquinho parecido, né? Então assim, a mulher polonesa, então, que eu acabei utilizando para minha pesquisa, ela comentou que as mulheres trabalhavam na Europa, por exemplo, né, na época, então, antes da guerra. E o polonês, então, que eu entrevistei, ele fala que quando ele casou e ele contou para os amigos dele que a mulher ia trabalhar, os amigos dele questionaram: tu não tem dinheiro para sustentar a tua mulher? E isso causou um estranhamento para ele, justamente porque na Europa as mulheres já trabalhavam, né? Então, assim, teve algumas diferenças, né? Mas acho que como o gênero também fala do tempo histórico que a gente está falando, né? E isso a gente está falando, então, antes da segunda onda do feminismo, ali da década de 60, as mudanças ainda não foram tão grandes. Um fato muito interessante que ocorreu e que é bastante conhecido, que a esposa, então, do famoso escritor Guimarães Rosa, né, a chamada Aracy, ela era poliglota. E eles, né, como o Guimarães Rosa, ele era diplomata, ele foi convidado, então, no momento da guerra, para trabalhar em Hamburgo, né? Então a mulher dele também foi trabalhar lá e ela trabalhava no setor de vistos. E ela foi responsável por dar muitos vistos para os judeus imigrarem para o Brasil, omitindo o fato de que essas pessoas seriam judias, né? Então até hoje, até antes dela falecer, ela recebeu muitas premiações, muitas homenagens, porque ela realmente salvou a vida de muitos judeus, né? Isso é uma questão até assim da psicologia, que a gente sabe que qualquer trauma vivido numa família ou a nível mundial, como foi o Holocausto, se a gente esquece, a tendência de repetir é muito maior. Então, assim, a ONU, né, foi responsável por criar esse dia do Holocausto, que é dia 27 de janeiro, justamente para dar essa visibilidade a esse evento tão importante para não se repetir.